so God gave great promises to Avram. E Deus deu as suas grandes promessas a Avram. Então saibam que eu não estou inventando esse Avram, eu estou repetindo dele. Eu não sou Aparecido da Silva. We just read a little earlier that God changed his name from Avram to Abraham. E nós lemos anteriormente que Deus mudou seu nome de Avram para Abraão. May I help you in anything at all? I don't think so. You don't. Se amostre. All right, so God repeated those promises to Isaac and then again to Jacob. E Deus repetiu essas promessas a Isaac e depois a Jacó. Now Jacob, his name was changed by God E Jacó teve seu nome mudado por Deus to Israel. para Israel. Jacob means something like con man. Jacó significa algo como enganador. God changed his name to Prince of God. E Deus mudou seu nome para Príncipe de Deus. That's what Israel means. É o que Israel significa. Now, Jacob had 12 sons, E Jacó teve 12 filhos. and they came to be known as the children of Israel. Eles se tornaram conhecidos como os filhos de Israel. So, sometimes these people are called Israel. Às vezes esse povo é chamado de Israel. Somebody asked me at the break, where do we get the name Hebrew? Alguém me perguntou no intervalo de onde veio o nome hebreu. In Genesis 14, Em Gênesis 14, the one who had escaped came and told Avram the Hebrew. porém veio um que escapara e contou a Avram o hebreu. Well, is he a Jew or is he a Hebrew? Então, afinal de contas, ele era um judeu ou um hebreu? Well, Hebrew, it comes from a word that means somebody who crosses the river. Hebreu vem de uma palavra que significa alguém que atravessa o rio. And in this case, it indicates somebody who became a missionary. Nesse caso, está indicando alguém que tornou-se um missionário. We saw that Avram was a Gentile believer living in Chaldea. Nós vemos que Avram foi um gentil crente que morava do lado de cá do rio. And God said, get out of there to the land where I will show you. No povo caldeu, e Deus disse, saia daí, eu vou te mostrar a terra He para onde came te into the levarei. land of Canaan and he was called the Hebrew. E aí ele entrou na terra de Canaã e foi chamado de o hebreu. And he became a missionary E ele in the land of tornou-se Canaan. um missionário na terra de Canaã. And so after this, the descendants of Abraham came to be known as Hebrews. E aí, depois disso, os descendentes de Abraão vieram a ser conhecidos como hebreus. Now, the name Jew actually comes from the tribe of Judah. E o nome judeu realmente vem da tribo de Judá, Hebrew word for praise. que é a palavra hebraica para louvor. And Judah occupied the largest territory in the southern kingdom. E Judá ocupou o território maior no Reino do Sul. So the people in that part of the world in that part of the nation came to be known as Jews. E assim, o povo naquela parte da nação tornou-se conhecido como judeus. And then the term came to be applied to all of the descendants of Abraham through Isaac and Jacob. E aí o termo passou a ser usado a todos os descendentes de Abraão através de Isaac e Jacó. So sometimes these people are called Israel, sometimes they're called Jacob. Às vezes esse povo é chamado de Israel, às vezes de Jacó. Sometimes they're called Hebrews, sometimes Jews. Às vezes hebreus, às vezes judeus. There are a couple of other terms that are used, but that's sufficient for now. Há alguns outros termos que são usados, mas por enquanto bastam esses. Now, what happened when Jacob had his 12 sons is that Joseph, of course, was sold into slavery in Egypt. O que aconteceu quando Jacó teve seus 12 filhos
é que José, claro, foi vendido como escravo dos egípcios, where after a number of bad experiences, God promoted him to the second highest position in Egypt. e depois de algumas experiências ruins, Deus o promoveu à segunda maior posição no Egito. And then there was great famine in the land of Canaan, and Jacob had to find a way to provide for his family. E aí houve a fome na terra de Canaã e Jacó teve que procurar uma forma de prover alimento aos seus. So ultimately, his entire family went to Egypt. Então, por fim, a sua família toda foi para o Egito. And there were a total of 75 of them, including the family of Joseph. Num total de 75 pessoas, incluindo os de José. And after the Pharaoh died, who knew Joseph, E depois que o faraó que conheceu a José morreu, the new Pharaoh enslaved the family of Jacob. o novo faraó fez da família de Jacó escravos. And God isolated those people in Egypt. E Deus isolou esse povo no Egito. God is protecting these people in two ways. Deus está protegendo esse povo de duas maneiras. The iniquity of the Amorites is not yet full. A iniquidade dos amorreus ainda não está completa. And God removes these chosen people from that very perverted society. E Deus removeu este povo seu dessa iniquidade, dessa sociedade iníqua. But in Egypt, those people would have nothing to do with the family of Jacob. Mas no Egito, essas pessoas não teriam nada a ver com a família de Jacó. They wouldn't have anything to do with them, and so these people were isolated. E ali eles não teriam nada a ver com eles e por isso eles foram isolados. But God blessed them while they were there, and they grew from about 75 to perhaps 2 million people. Mas Deus os abençoou e eles cresceram de talvez 75 para 2 milhões. Over a period of 400 years. Num período de 400 anos. So they were in Egypt for 430 years, 400 of which they were in slavery. Então eles estiveram no Egito por 400 anos, escravizados. And then after a series of miracles, God brought them out of Egypt. E depois de uma série de milagres, Deus os tirou do Egito. Led them across the Red Sea in a miraculous event. Levou-os a atravessar o Mar Vermelho por milagres. Wiped out the entire Egyptian army. Acabou com todo o exército egípcio. It's interesting, in history we do not hear of Egypt again for 400 years. E é interessante que na história nós não ouvimos mais sobre os egípcios durante 400 anos. It took them that long to recover from the Red Sea. Porque demorou tudo isso para eles se recobrarem do acontecimento no Mar But now Vermelho. God brought his people out into the desert, E agora Deus os leva ao deserto, where he provided for them miraculously. onde ele deu provisão miraculosamente a He gave eles. them miraculous food every day. Eles receberam comida miraculosa todos os dias. He gave them water in the desert. Deu-lhes água no deserto. He gave them clothing that did not wear out. Deu-lhes roupa que não se acabava. He protected them from enemies who would seek to attack them. Protegeu-os de inimigos que buscavam atacá-los. He led them down to Sinai, where he gave them the law. Levou-lhes ao Sinai, onde deu-lhes a lei. They built the tabernacle. Construíram o tabernáculo. And then he led them up to the very southern gate of the promised land. E aí levou-os até o portão mais sul da terra prometida. A place called Kadesh Barnea. Lugar chamado Cades Barnea. This is where they sent the 12 spies into the land. É onde eles levaram os 12 espias da terra. And they were in the land for 40 days. E ficaram na terra por 40 dias. They came back and gave their report. Voltaram e deram um relato. That, oh, it's an incredible country. Falou, olha, um país maravilhoso. It's rich. É rico, It's very productive. muito produtivo, Beautiful. lindo. But Mas there are giants in the land. há gigantes na terra. I mean, we're like grasshoppers next to these people.
E nós somos iguais a gafanhotos perto dessas And they live in pessoas. these great cities with walls and gates that are impenetrable. Também essas cidades têm muros e portões impenetráveis. We dare not go in there. E nós não nos atrevemos a ir lá. They'll kill us and our children. Eles vão nos matar e aos nossos filhos. 10 of them gave that report. 10 deles deram esse relato. 2 of them said, that's not a problem. God said we can drive these people out. Let's go in. 2 disseram, não há problema, Deus está conosco e vai ajudar a eliminá-los. But the majority said no. Mas a maioria disse não. And the majority is always right, E a right? maioria está sempre certa, não é? No. Não. So God said, okay, you don't want to trust me. Then you're going to wander in the desert and you're all going to die. E Deus disse, tá bom, vocês não querem me confiar em mim, então vocês vão todos vagar pelo deserto e morrer. And your children that you're so worried about, I'll take them into the land. E os seus filhos, por quem vocês se preocupavam tanto, eu vou levá-los para dentro da But you terra. people are going to die under a curse in the desert over the course of 40 years. Mas vocês vão morrer sob maldição no deserto por 40 anos. You're not going to see the promised land. Vocês não vão ver a terra prometida. So what did the people do? E aí o que o povo fez? No, we'll go. O povo falou assim, não, peraí, nós vamos. God said, don't go. E Deus disse, não vão. I've already closed that door. Já fechei essa porta. They said, no, we'll go. Falou, não, nós vamos. So they decided they were going to enter the land. E aí eles decidiram entrar na terra. Oh, and they were badly defeated. E eles foram terrivelmente derrotados. Oh, too late. Tarde demais. And so all of the adults who came out of Egypt died in the desert, with the exception of Caleb and Joshua. E assim todos os adultos que vieram no deserto morreram, com exceção de Josué e Caleb. Okay, let's go forward now to Então the vamos end of those adiante. 40 years. Vamos adiante para o final desses 40 anos. You have the children of the Exodus generation, Vocês têm os filhos da geração de Êxodo, and they are about to enter the land. e eles estão a ponto de entrar na terra. Moses has led them up on the east side of the Jordan River, Moisés os liderou pelo lado leste do Jordão, and Moses is going to die outside of the land. e Moisés vai morrer fora da terra. But before Moses dies, he delivers a series of 5 sermons. Mas antes de Moisés morrer, ele dá uma série de 5 sermões, Known as the book of Deuteronomy, conhecido como o livro de Deuteronômio, in which he reviews for the second generation the things that they need to know. na qual ele revê para essa segunda geração as coisas que eles precisariam saber. Now these children are thinking, E esses filhos estão pensando, wait, God brought our parents out of Egypt, peraí, Deus trouxe os nossos pais do Egito. and he promised that he would take them into the promised land, E Deus prometeu-lhes levar-lhes à terra prometida. but he didn't. Mas não fez isso. They died. Eles morreram no deserto. What about us? E quanto a nós? What about those promises that God made to Abraham, Isaac, and Jacob? Is this really our land? E quanto às promessas que Deus fez a Abraão, Isaac e Jacó? Será que essa terra é nossa? Well, we need to understand the answer. Precisamos compreender a resposta. Because the answer to this question Porque a will resposta, affect the entire rest of the Old Testament. porque a resposta a essa pergunta há de afetar o restante de todo o Antigo Testamento. And it will also inform us about the way that God is dealing with Israel today. E vai nos informar também sobre como Deus está lidando com Israel hoje. Okay, so let's go to the book of Leviticus, Então vamos para o livro de Levíticos, chapter 26. capítulo 26. Now, this is parallel to Deuteronomy 28. Isso é paralelo a Deuteronômio 28. But we're going to look at what he says here in Leviticus 26.
Vamos ver o que ele diz aqui em Levítico 26. I would encourage you. Become familiar with this chapter. Eu quero aconselhá-los a tornarem-se familiarizados com esse capítulo. Oh, by the way, I gave you homework last night. Por falar nisso, eu lhes dei dever de casa How ontem. many read those 6 chapters in Genesis? Quantos leram esses 6 capítulos de Gênesis? Oh, wonderful. I am so blessed to see those hands. Maravilhoso. Yeah. Estou tão abençoado de ver essas mãos. Did you learn anything? Aprenderam algo? Huh? It was good to do that, wasn't it? Foi bom fazer isso, não foi? You need to become familiar with Leviticus 26. Você precisa se familiarizar com Levítico 26. Because everything that happens in the Old Testament after this point relates to this chapter. Porque tudo que ocorre no Antigo Testamento a partir desse ponto está relacionado a Levítico 26. And to Deuteronomy 28, which is E Deuteronômio 28, que é paralelo a isso. everything. Tudo. All right. He says, don't make idols, Ele disse, não fareis para vós outros ídolos, keep my Sabbaths, guardareis meus sábados, reverence my sanctuary. reverenciareis o meu santuário. I am Yahweh. Eu sou Yahvé. Now he says if. Ele diz, se. Okay. Circle the word if. Circule a palavra se. This introduces a condition. Porque isso introduz uma condição. If you walk in my statutes and keep my commandments and perform them, Se andardes nos meus estatutos, guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, then, então, if, then, se, então. if you do this, then I will do this. Se você fizer isso, então eu farei esse outro. And now what we have following E o que nós temos na sequência is a series of blessings that God promises to Israel if they keep His word. é uma série de bênçãos que Deus promete a Israel se eles cumprirem a palavra de Deus. Tremendous blessings. Bênçãos tremendas. He promises them wealth. Ele lhes promete riqueza, He promises them many children. muitos filhos, He promises them peace and safety and protection. paz, segurança e proteção. Wonderful blessings. Bênçãos maravilhosas. So when you go home, you can read about these blessings. Então, ao ir para casa, você poderá ler sobre essas bênçãos. But in verse 14, Mas no verso 14, but if you do not obey me, mas se me não ouvirdes if you do not observe all these commandments, e não cumprirdes todos esses mandamentos, if you despise my statutes, se rejeitardes os meus estatutos or if your soul abhors my judgments, e a vossa alma se aborrecer dos meus juízos, so that you don't perform all my commandments, but you break my covenant, a ponto de não cumprir todos os meus mandamentos e violares a minha aliança, then então I will do this for you. eu vos farei isto. Now what we have following going on down through verse 46, E o que nós temos a partir daí até o verso 46? 5 cycles of judgment. 5 ciclos de disciplina. And each one gets worse. E cada um se torna pior. God says, if you don't obey, I am going to bring judgment on you as a nation. Deus diz, se vocês não obedecerem, eu trarei julgamento contra vocês, como vocês são uma nação. So let's take a quick look at these 5 cycles of discipline. Então, vamos dar uma olhada rápida nesses 5 ciclos de disciplina. And understand, when we're talking about these cycles, we're talking about national judgment for disobedience to the word. E perceba, quando estamos falando desses 5 ciclos, estamos falando de julgamento nacional pela desobediência. So in verse 16, Verso 16, I will appoint terror over you. porei sobre vós terror. You're going to live in fear, Vocês terão medo, wasting disease and fever,
a tísica e a febre ardente. Okay? You're going to have health problems. Vocês terão problemas de saúde. You will sow your seed in vain, but your enemies will eat it. E semeareis debalde a vossa semente, porque os vossos inimigos a comerão. Stolen crops, Então é a colheita roubada, which is equivalent to money in that economy. que para aquela economia era o dinheiro. And then E então, I will set my face against you, and you will be defeated by your enemies. voltar-me-ei contra vós outros e sereis feridos diante dos vossos inimigos. Those who hate you will reign over you, Os que vos aborrecem assenhorar-se-ão de vós. and you'll flee when no one pursues you. E fugireis sem ninguém vos perseguir. You're going to become paranoid. Vocês vão se tornar paranoicos. You're going to be thinking everyone's out to get you. Vocês vão começar a achar que todo mundo está atrás de vocês. Always going to be looking over your shoulder, always being fearful. Vocês vão estar sempre olhando para trás com medo. And after all of this, E se ainda assim if you don't obey me. não me ouvirdes, You see, the point of this discipline is to get the people to turn back to God. porque perceba, a ideia dessa disciplina é fazer as pessoas se voltarem para Deus. Hey, I don't like this suffering. É como assim, eu não gosto desse sofrimento. I need to come back to God's way Preciso voltar para o caminho de Deus. so I can get out from under this discipline. Para que eu saia dessa disciplina. But he says, if after all this you don't obey me, I will punish you 7 times more for your sin. Mas Deus disse, ainda assim com isso não me ouvirdes, tornarei a castigar-vos 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Well, there's going to be an intensification. Ou seja, haverá uma So the intensificação. second cycle of discipline found in verses 18 through 20. E assim o segundo ciclo de disciplina, encontrado do verso 18 ao 20. I will break the pride of your power. Quebrantarei a soberba da vossa força, I will make the heavens like iron and your earth like bronze. e vos farei que os céus sejam como ferro e a vossa terra como The bronze. pride of your power, your economy is going to be broken. A soberba da vossa força é a economia de vocês que será quebrada. And then there's going to be drought. E aí haverá seca. Heavens like iron, no rain. O céu como ferro é Earth like bronze, it's going to become too hard, it's not going to produce crops. sem chuva, e a terra como bronze é muito dura e seca, que não produz. And your strength will be spent in vain, for your land shall not yield its produce, nor the trees of the land yield their fruit. Debalde se gastará a vossa força, a vossa terra não dará a sua messe, e as árvores da terra não darão o seu fruto. You're going to go out and work hard. Vocês vão lá e vão dar You're going to duro. work and work Vão trabalhar, and have nothing to show for it. e não vão ter nada como resultado. Now, verse 21. Verso 21. Then if you walk contrary, E se andardes contrariamente, you're not willing to obey me, se não quiserem me obedecer, I'll bring on you 7 times more plagues according to your sins. trarei sobre vós pragas 7 vezes mais segundo os vossos pecados. What's the point of the discipline? To get people to come back to the Lord. Então, qual é a ideia da disciplina? Fazer com que as pessoas se voltem para Deus. But if you're not willing, Mas se vocês não estão dispostos, God's going to turn up the heat. Deus vai esquentar ainda mais o fogo. Intensification of the suffering. Intensificação do sofrimento. And so the third cycle of discipline in verses 21 and 22. E assim a intensificação da disciplina nos versos 21 e 22. I will send wild beasts among you, and which shall rob you of your children. Porque enviarei para o meio de vocês as feras do campo, as quais vos desfilharão. Destroy your livestock, make you few in number, and your highways will be desolate. E acabarão com o vosso gado, e vos reduzirão a poucos, e os vossos caminhos se tornarão desertos. So we have wild beasts, indicates violence. E quando se fala em feras do campo, está se falando de violência. And it indicates a violence that's so severe that actually the population is reduced. E uma violência tão séria é apontada aqui que a população diminui.
They will even rob you of your children. Eles vão te roubar mesmo, os filhos de vocês, inclusive. You know those young men that came out and began to mock the prophet Elisha? Lembra aqueles homens que vieram e fizeram um pouco de Eliseu? Remember that? Lembra disso? Go up, bald head. Vai lá, carecão. Well, and then the bear came out and killed those young men. E aí veio um urso e matou-os. Well, it's not because they called him a bald head. Não foi porque chamou ele de carecão. I mean, that was an insult. Era um insulto. But when they're saying, go up, Mas quando eles dizem, suba lá, what's that about? do que se trata isso? What had happened to Elijah? O que aconteceu com ele? God had taken him up in that chariot of fire. Deus o levou naquela carruagem de fogo. And what they are saying to Elisha is, get out of here. E o que eles estão dizendo saia We daqui. don't want to hear the word of God. Não queremos ouvir a palavra de Deus. Get out of here, Saia daqui, you prophet. seu profeta. Wild beasts will rob you of your children. As feras do campo vos desfilharão. Now this violence, these wild beasts, it could take any number of forms. E essa violência, essas feras do campo que poderiam vir em várias formas. Criminal activity. Atividade criminosa. But it's actually going to reduce the population. Mas de fato vai reduzir a população. And people will be afraid to go out and travel. Your highways will be desolate. E as pessoas vão ter medo de sair para viajar. Por isso, os vossos caminhos se tornarão desertos. And if by these things you are not reformed by me. Se ainda com isso não vos corrigirdes. See, the purpose is to get the people to come back to God. Porque o propósito é levar as pessoas a se voltarem a But you Deus. continue to walk contrary to me. Porém, andar descontrariamente comigo. Well, then we have the fourth cycle of discipline. Aí nós temos então o quarto ciclo de disciplina, Verses 23 to 26. que é de 23 a 26. God says, I will walk contrary to you and I will punish you yet 7 times for your sins. Eu também serei contrário a vós outros, e eu mesmo vos ferirei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. So all of these previous things, they continue, but then God adds more. Então, todas essas coisas anteriores continuam, e Deus ainda traz mais. I will bring a sword against you that will execute the vengeance of the covenant. Trarei sobre vós a espada vingadora da minha aliança. So God brings punishment for disobedience. E assim Deus traz punição por desobediência. And this is going to be through a military invasion. E isso através de uma invasão militar. And then the people are going to flee to the cities for refuge. E aí as pessoas vão fugir para as cidades buscando refúgio. It says when you're gathered together within your cities. E quando vocês se juntarem nas cidades, People think in the big city I'll have more safety, there will be more things available for survival. porque as pessoas pensam, na cidade eu vou ter mais segurança, mais coisas à minha disposição. But Mas you get a lot more people in the cities. He said, I'll send pestilence among you. It's going to be disease. ele diz, enviarei a peste para o meio de vocês. And you will be delivered into the hand of your enemies. E sereis entregues na mão do inimigo. And when I have cut off your supply of bread, Quando eu vos tirar o sustento do pão, 10 women shall bake your bread in one oven. 10 mulheres cozerão o vosso pão num só forno. You're going to have a problem with fuel. Vocês vão ter um problema com combustível Not everybody's going to have his own oven. e ninguém vai ter o seu próprio forno. They shall bring back your bread by weight. E vô-lo entregarão por peso. Talking about rationing. Está falando de racionamento. You're only going to get a certain weight of bread every day. Vocês só vão receber um certo peso de pão por dia, But it won't be enough. mas não vai ser You will suficiente. eat and not be satisfied. Comereis, porém não vos fartareis. Beginning in verse 27, Verso 27, we have the fifth cycle of discipline. temos o quinto ciclo de disciplina. After all this, if you do not obey me, but walk contrary to me. Se ainda com isso não me ouvirdes e andardes contrariamente comigo,
then I will also walk contrary to you in fury. Eu também, com furor, serei contrário a vós outros. And I, even I, will chastise you 7 times for your sins. E vos castigarei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. You'll eat the flesh of your sons and your daughters. Comereis a carne de vossos filhos e de vossas filhas. You'll resort to cannibalism in order to survive. Vocês vão chegar ao ponto de canibalismo para sobreviver. I'll destroy your high places, cut down your incense altars. Destruirei os vossos altares e desfarei as vossas imagens do sol. Cast your carcasses on the lifeless forms of your idols, and my soul shall abhor you. E lançarei o vosso cadáver sobre o cadáver dos vossos deuses, a minha alma se aborrecerá de vós. There's going to be destruction of cities, there'll be destruction of places of worship. Haverá destruição de cidades e de locais de adoração. I'll lay your cities waste, bring your sanctuaries to desolation, and I won't smell the fragrance of your sweet aromas. Reduzirei as vossas cidades a deserto e assolarei os vossos santuários e não aspirarei o vosso aroma agradável. Oh, now you're going to start to worship. Agora vocês vão começar a adorar. God says, okay, I'm going to destroy you as a nation. Eu vou destruir vocês enquanto nação. And you're saying, no, don't do that. E vocês We'll vão, worship now. e vocês vão dizer assim, não faça isso, agora nós vamos adorar. Too late. Tarde demais. I will bring your land to desolation, and your enemies who dwell in it shall be astonished at it. Assolarei a terra e se espantarão disso os vossos inimigos que nela morarem. So the 5th cycle of discipline is the destruction of the nation. E o 5º ciclo de disciplina é a destruição da nação. And I will scatter you among the nations. Espalhar-vos-ei por entre as nações. I'll draw out a sword after you, and your land shall be desolate and your cities waste. E desembainharei a espada atrás de vocês, a vossa terra será assolada. And then the land shall enjoy its Sabbaths as long as it lies desolate, and you are in your enemy's land. Então a terra folgará nos seus sábados todos os dias da sua assolação, e vós estareis na terra dos vossos inimigos. Now, what you read in the rest of the Old Testament is the fulfillment of this chapter. E o que se lê no restante do Antigo Testamento é o cumprimento deste capítulo. When the people obeyed God, they had blessing. Quando o povo obedecia a Deus, eles tinham bênção. When they went contrary to the word of God, He brought discipline. Quando eles foram contrários à palavra de Deus, Deus lhes trouxe disciplina. And there were times when they would come back to the Lord and the discipline would be lifted. E havia vezes em que eles se voltavam para o Senhor e Deus tirava a disciplina. But then in a short time they would turn away from God again. Mas aí logo depois eles já se desviavam de Deus. So you can read the rest of your Old Testament and see how God keeps this word. E aí então você pode ler o restante do Antigo Testamento e ver como Deus mantém o que ele disse aqui. And we can find numerous occasions when Israel was invaded by a foreign power and their enemies actually lived in the land. E nós podemos encontrar inúmeras ocasiões em que Israel é invadido por um poder estrangeiro e eles tomam conta da terra. But that 5th cycle of discipline, mas este 5º ciclo de disciplina, after the kingdom divided, after the death of Solomon, depois do reino dividido, depois da morte de Salomão, you have in the north the nation of Israel, and the south the nation of Judah. Você tem ao norte a nação de Israel e ao sul a de Judá. And in 722 BC, God used the Assyrians to destroy the northern kingdom. E em 722 no nosso calendário, Deus mandou os assírios para destruí-los. The Assyrians came in, they captured the northern kingdom, and they took the people out of the land. Perdão, isso foi em 722 antes de Cristo. Eles destruíram a terra e levaram o povo cativo. And they brought other people into the land to live there. E trouxeram outros povos, outras pessoas para morar ali na terra. Those were 10 tribes.
Aquelas eram 10 People tribos. today talk about the 10 lost tribes. Hoje em dia fala-se das 10 tribos perdidas. They are not lost. Elas não estão perdidas. They were not all destroyed. Eles não foram todos The nation was destruídos. destroyed, A nação foi destruída. but these 10 tribes, they were taken and scattered among the nations. Mas essas 10 tribos foram tomadas e espalhadas por entre os povos. But Jews continue to maintain their distinctiveness. Mas os judeus continuam a se manter distintos. Jews have tried to integrate into many cultures and societies, but they remain distinct. Os judeus têm procurado se misturar com povos e culturas, mas eles permanecem distintos. But that northern kingdom never came back. It never was revived as a nation. Mas aquele reino do norte nunca voltou, nunca foi reavivado enquanto nação. In 586 BC, the Babylonians invaded the southern kingdom. Em 586 a.C., os babilônios invadiram o reino do sul And they were taken out of the land for 70 years. e eles foram tirados da terra por 70 anos. And then God allowed them to come back to the land. E Deus permitiu então que eles voltassem à terra. And they had a national existence again until 70 AD. E eles tiveram uma existência nacional mais uma vez até o ano 70 da era cristã. When under the Roman legions, they were once again destroyed as a nation. Quando sob as legiões romanas eles foram mais uma vez destruídos enquanto nação. And for 19 centuries, E por 19 séculos there was no national existence for Israel. não houve existência nacional para Israel. The Jews survived, but there was no national existence. Os judeus sobreviveram, mas não havia existência nacional. Because even until this day, the Jews remain under this fifth cycle of discipline. Porque até esse dia os judeus permaneceram sobre esse quinto ciclo de disciplina. What about the good promises that God made to Abraham, Isaac, and Jacob? E quanto às promessas que Deus fez a Abraão, Isaque e Jacó? How does that relate to Jews and the land? Como é que isso se encaixa aos judeus e à terra? Okay? You have homework for tomorrow. Temos dever de casa para amanhã. To read Deuteronomy chapters 28, 29, and 30. Ler Deuteronômio 28, 29 e 30. Okay. So, let's pray. Vamos orar. Heavenly Father, I thank you that you are a God of truth. Pai do céu, obrigado porque o Senhor é um Deus de verdade. You always keep your word, E o Senhor sempre cumpre a sua palavra. even the promises you make regarding cursing. Inclusive as promessas com relação à maldição. But we can have great confidence in the promises that you've made to us. Mas nós podemos ter grande confiança nas promessas que o Senhor nos fez. We know that you will keep every promise. Sabemos que o Senhor vai cumprir toda a promessa. And I pray that we might indeed know your promise of blessing being fulfilled in our lives. E rogamos que nós venhamos a conhecer realmente a tua promessa para a nossa vida. I thank you for your word that teaches us all that we need to know to fulfill your plan. Obrigado pela tua palavra que nos ajuda a conhecer tudo o que precisamos para cumprir o teu plano. I pray that your Holy Spirit will open the eyes of our understanding, Rogo que o teu Santo Espírito venha abrir os olhos da nossa that we compreensão might learn these things and see how we can apply them in our own lives. para podermos aprender essas coisas e vermos como aplicá-las em nossas vidas. You might be pleased with us, and so that we might bring you glory. Para que o Senhor se agrade de nós e nós possamos te dar glória. I pray that you give us a good night's sleep tonight, Pedimos que o Senhor nos dê boa noite de sono, that we might be rested and ready to serve you tomorrow. que possamos descansar e estar prontos para te servir amanhã. For all of your grace, I give thanks through our Lord Jesus Christ. Por toda a tua graça agradecemos no Senhor Jesus. Amen. Amém.